As transformações necessárias é o título da mensagem dessa manhã. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre as transformações que realmente são necessárias na nossa vida como crentes em Cristo Jesus. Para isso, abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18. Quais transformações realmente são necessárias para nós que somos crentes em Cristo Jesus? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18. Se irmãos puderem, se coloquem em pé para que nós possamos ler esse texto. Vou dizer isso agora, daqui a pouco, novamente. Eu creio que esse é um dos textos mais bonitos da palavra de Deus. E ele diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amado Deus eterno Pai, eu quero agradecer por esse dia muito especial que o Senhor nos dá, em que nós podemos estar na casa do Senhor. Eu agradeço pela saúde, pelo vigor físico, pela misericórdia do Senhor. Pai, só estamos aqui nessa manhã porque o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. Quero pedir que então nós possamos desligar os nossos corações de todas as preocupações, nós possamos desligar os nossos corações da segunda-feira, da próxima semana, nós possamos concentrar na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar nos nossos corações. Pai, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia e que possa auxiliar a irmã Cátia e todas as pessoas que estão enfermas e que não podem estar na casa do Senhor nessa manhã. Que o Senhor trabalhe em seus corações, possa amenizar as dores e que eles possam sentir a presença do Senhor, apesar de não poderem estar no culto nessa manhã. Pai, mais uma vez eu peço, fala aos nossos corações, todos nós precisamos do Senhor neste momento. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podem se sentar? Como eu disse, eu creio que esse versículo de 2 Coríntios, um dos versículos mais bonitos da palavra de Deus, um dos mais importantes para a nossa vida cristã. Aqui neste versículo, Paulo expõe a grandiosidade do sacrifício do Senhor Jesus Cristo e o magnífico resultado do sacrifício de Jesus Cristo para nós que somos salvos em Cristo Jesus. Paulo mostra aqui no capítulo 3, neste versículo, a diferença da glória transitória que havia no rosto de Moisés para a glória permanente trazida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na glória de Moisés, quando ele desceu do monte, a Bíblia diz que o seu rosto resplandecia, porque ele estava ali trazendo a glória do Senhor aparecendo no seu rosto. E as pessoas então ficaram com medo de chegar próximo a Moisés, e ele então colocou um véu para que o povo então perdesse a inibição e pudesse se aproximar. Paulo mostra que na consumação do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, aquele véu colocado no rosto de Moisés foi abolido de uma vez por toda, e agora a glória de Deus estava acessível, sem causar espanto, para que as pessoas pudessem então presenciar a glória de Deus. Mas antes do versículo 18, que comprova o acesso que nós temos à glória de Deus, agora uma vez salvos, Paulo retrata algo triste sobre os judeus. Nos versículos anteriores, ele mostra que apesar da consumação do sacrifício de Cristo, os judeus ainda olham para o rosto de Moisés com o véu e eles não conseguem contemplar a glória de Deus apesar do sacrifício de Cristo. Porque além do véu no rosto de Moisés, há um véu também no coração, endurecendo os corações dos judeus. E quando nós chegamos aqui no versículo 18, Paulo diz que enquanto os judeus estão presos, com o véu estampado no coração, para que eles não vejam a glória de Deus, nós podemos contemplar com liberdade, sem véu nenhum, a glória do Senhor nas nossas vidas. Nós que aceitamos a Cristo como Salvador, o nosso rosto agora está descoberto e nós temos o privilégio de contemplar a glória do Senhor e temos o privilégio de sermos transformados por esta glória que Deus nos proporciona. Agora, falando em transformação, ao olharmos ao redor das nossas vidas, nós podemos ver que nós sempre estamos passando por diversas transformações. O mundo está sempre passando por diversas transformações.
Desde que eu me entendo por gente, como nós falamos, hoje, desde quando eu comecei a me entender como pessoa e a descobrir o mundo, e hoje, até os 41 anos de idade, eu pude presenciar e sentir diversas transformações no mundo e no dia a dia. Transformações na forma do consumo. Eu ainda peguei uma época em que se comprava arroz, açúcar e até mesmo óleo a granel. Me lembro de pequeno ir na mercearia e comprar essas coisas a granel. Restaurante era coisa de fim de semana, algo que representava um lazer, uma forma de fugir da rotina do dia a dia. Mas houve transformação no consumo. Hoje nós compramos tudo embalado, até mesmo pronto. E muitas vezes agora, então, em muitos lares, como o meu, o restaurante virou a cozinha dos lares. E os alimentos prontos ou congelados, semi-prontos, passaram a fazer parte da vida das pessoas. No lugar de panelas tradicionais, frigideiras, fogões, bules, caçarolas, tachos e outros utensílios, as cozinhas foram tomadas por outros tipos de utensílios elétricos, como micro-ondas, cafeteiras elétricas, panelas elétricas, fritadeiras elétricas e outras coisas dessa natureza. Houve transformação. Outra transformação que é notória foi o da telefonia. Eu ainda peguei um tempo em que o telefone fixo era literalmente um artigo de luxo na casa das pessoas. Eu sou do tempo ainda da ficha telefônica, em que você procurava um orelhão, colocava uma fichinha para poder fazer uma ligação. E era quase impossível achar um telefone para se fazer um DDD. Mas passou-se o tempo e o telefone fixo ficou mais acessível nos lares brasileiros, mas logo também foram substituídos pelos celulares. E agora, falando em celular, também uma tremenda transformação. Eu peguei a segunda geração de celulares, quando eles começavam a ficar menores, mas ainda não tão populares como nos dias de hoje. Meu primeiro celular foi analógico. A única coisa que aparecia no visor era a palavra chamada em inglês, e quando terminava, falando que a ligação havia terminado. Mas o tempo se passou, e logo vieram os telefones digitais, e logo a maior transformação vieram os smartphones. Transformação. E também transformou a forma das pessoas se comunicar. No passado muito distante, isso antes da minha época, as pessoas tinham que se comunicar por telex. Depois, por meio de cartas, que durou muito tempo, muitos anos, as pessoas se comunicando por correspondência. Até que, enfim, então, chegou o e-mail. Transformou a comunicação entre as pessoas. As cartas depois foram substituídas pelos e-mails, depois pelos SMS e depois pelas ligações e hoje pelas redes sociais. As pessoas do lado da outra só se comunicam hoje através do WhatsApp. Minha irmã conta que às vezes ela sai e ela fica brava, porque reúne os amigos e está todo 3, 4, 5 pessoas e eles um do lado do outro, às vezes conversando entre eles pelo WhatsApp. É interessante, na empresa, quando eu mando um e-mail para um representante, ou quando eu tento ligar, eles não me respondem. Mas se eu mandar um WhatsApp, em segundos eu estou obtendo a resposta. E assim transformou a forma das pessoas se comunicarem. Também via outras redes sociais. Transformações, umas boas, outras ruins. Houve transformação na segurança. Eu peguei uma época em que criança podia brincar na rua. Poderia brincar com os amigos, as pessoas podiam andar na rua, tanto de dia quanto de noite. Assaltos e roubos eram coisas de pessoas marginalizadas, de baixa situação financeira e acontecia em setores distantes. Mas o tempo passou e hoje as crianças mal podem sair de casa. As pessoas não podem mais andar na rua nem mesmo de dia tranquilas. Bares, lanchonetes, igrejas, ônibus estão sendo assaltados tanto de dia quanto de noite. A bandidagem tornou um estilo de vida que hoje possui adeptos de todas as classes sociais e todos os níveis sociais. A diversão dos jovens também mudou. Os jovens no passado sua diversão eram festas familiares, reuniões com os amigos, jogos nas ruas com os amigos. Mas hoje, as festas tornaram totalmente diferentes do passado, regadas a muito álcool,
a drogas, músicas depravadas e muita liberdade sexual. Transformações. E quando nós falamos de igreja, as transformações também acontecem e são uma realidade. Na maioria das vezes, não para melhor. Apesar de pouco, eu ainda peguei uma época em que as igrejas, principalmente batistas independentes, fundamentalistas, vibravam com uma boa pregação. Os améns eram constantes e o povo sentia a necessidade de mensagens que exortava e conduzia a uma decisão e que viesse trazer verdadeira transformação para a vida dos crentes em Cristo Jesus. A EBD era a estrela principal dos cultos da semana. O serviço cristão era um privilégio e uma honra inefável para o crente. Evangelização era algo costumeiro e natural na vida de um crente. Os altares eram visitados com lágrimas e grandes decisões e transformações eram sacramentadas no altar no final das pregações. Os namoros eram santos, não que não houvesse desejos que eram proibidos e somente para o casamento. Mas havia santidade, havia temor, havia respeito, e os jovens se respeitavam mutuamente, e principalmente em ambientes eclesiásticos. Mas o tempo passou, e as transformações também chegaram. E hoje pregadores que exortam, que desafiam o povo a uma mudança, não são mais vistos e benquistos como antigamente. Tem se tornado uma tendência das igrejas evitar os apelos direcionados para a igreja. Os apelos têm sido frequentados mais pelo constrangimento de se ficar no banco do que o desejo de uma mudança sincera e verdadeira e uma transformação sincera de vida. E o serviço cristão se tornou um fardo cada vez mais escasso e evangelizar uma prática totalmente obsoleta. Igrejas, inclusive batistas independentes, conservadoras, começaram a abolir a EBD de suas programações. Recentemente, uma igreja batista independente, das mais conservadoras que eu conheço, quase uma seita, votou e a igreja inteira decidiu que aquela igreja não vai ter mais escola bíblica dominical. Transformações. Hoje em dia os namoros são sem respeito, sem santidade e mesmo nos ambientes eclesiásticos, com contato físico, abrasamento, fornicação, prostituição, transformações. E assim essas e outras transformações fazem parte da nossa vida. E sejam elas boas ou ruins, elas estão no nosso dia a dia. E nós somos, então, movidos pelas transformações que acontecem no dia a dia. Transformações no caráter das pessoas, na vida conjugal, na criação dos filhos, na educação secular e assim por diante. E assim as transformações vão acontecendo. Mas independente se as transformações são para melhor ou não, quando nós falamos de vida cristã, há algumas transformações que se fazem extremamente necessárias nas nossas vidas para que nós possamos continuar tendo uma vida cristã de crescimento e edificação espiritual. E segundo aos Coríntios, nos trazem transformações importantes e que precisam ser constantes nas nossas vidas para que nós possamos continuar a crescer espiritualmente e continuar a servir a Deus, independente das outras transformações que fazem parte das nossas vidas. Eu quero mostrar nesta mensagem 3 das muitas transformações espirituais que são necessárias nas nossas vidas. E, em primeiro lugar, a primeira transformação que nós precisamos é a transformação da glória constante do Senhor nas nossas vidas. O texto de 1 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós com o rosto descoberto. Nós podemos ver aqui nesta parte do versículo que nós que temos Cristo como Salvador, temos acesso ininterrupto à glória de Deus nas nossas vidas. E esse acesso se dá pela salvação, quando nós nos colocamos no altar de Deus, arrependidos e aceitamos a Cristo como Salvador. No Velho Testamento, quando Deus ordenou a saída do Egito, o povo hebreu começou a peregrinar pelo deserto. E em determinado momento, Deus instituiu a construção do tabernáculo, um lugar onde o próprio Deus habitaria no meio daquele povo.
Naquele lugar especial estaria a presença do próprio Deus. Mas havia um lugar especial, o Santo dos Santos, e somente uma pessoa poderia entrar naquele lugar. Uma única vez no ano, o sumo sacerdote, então devidamente preparado e purificado, ele entrava no Santo dos Santos. E se outra pessoa entrasse, com toda certeza aquela pessoa morreria, inclusive instantaneamente. Mas quando Jesus Cristo ofereceu o sacrifício perfeito, como o próprio sacrifício, e como o próprio sumo sacerdote de Deus, Deus aceitou o sacrifício. E como nós cantamos, o véu que separava, agora já não separa mais. O véu se rasgou e agora a presença, a glória de Deus nos foi dada através daquele sacrifício. Mas muitas vezes nós tratamos a presença da glória de Deus nas nossas vidas como um evento temporário e um evento que tem uma certa duração. Meus amados, mas quando Deus nos salvou, a presença da glória de Deus ela é constante em nossas vidas e ela é ininterrupta. Só que muitas vezes nós ofuscamos a glória de Deus nas nossas vidas. Alguns dias atrás, uma lâmpada de casa queimou e, como era noite, eu não queria sair, eu comecei a procurar uma lâmpada de reserva em casa. Achei uma lâmpada incandescente ainda, em cima do armário da cozinha. Ela estava toda engordurada, cheia de poeira suja, e se eu ligasse aquela lâmpada, com certeza ela acenderia, mas a luz estaria ofuscada por toda aquela sujeira. E assim nós temos feito com a glória de Deus em nossas vidas. Apesar de constante, por causa da salvação, nós estamos muitas vezes ofuscando, engordurando a glória de Deus com os nossos pecados, com o nosso estilo de vida moderno, com a nossa arrogância, com a nossa negligência, com a nossa preguiça espiritual. Meus amados, nós precisamos ser transformados, e essa transformação é necessária, é a transformação que a glória de Deus, presente e constante nas nossas vidas, pode nos trazer. Toda transformação que este mundo pode nos trazer, por melhor que seja, é uma transformação temporária. Mas a transformação que vem pela glória de Deus, presente nas nossas vidas, ininterrupta, ela traz frutos que honram e glorificam o nosso Deus. Meus amados, como é lamentável ouvir que está faltando obreiros na obra de Deus, como é lamentável ouvir que está faltando recursos na obra de Deus para missões, como é lamentável ouvir que os missionários estão perdendo sustento no campo, como é lamentável ouvir que missionários estão deixando os campos, como é lamentável ouvir que as faculdades estão tomando o lugar dos institutos bíblicos, como é lamentável ouvir que não estão surgindo mais pessoas para se consagrar e servir a Deus em tempo integral. E sabe de uma coisa? Não é a crise, não é falta de dinheiro, é falta de transformação da glória de Deus constante na vida dos crentes hoje em dia. Por isso que falta recurso para a obra de Deus. Tudo de ruim que está acontecendo nas igrejas hoje em dia, o que prezam a palavra de Deus, não é culpa do governo, seja ele Lula, seja ele Dilma, seja ele Temer, seja o governo que vier. Tudo de ruim que as igrejas estão enfrentando hoje nos nossos dias é falta da transformação da glória constante na vida dos crentes. Nada de governo, falta mesmo é transformação na vida dos crentes. Essa é a primeira transformação que precisamos aplicar na nossa vida cristã. A transformação que a glória de Deus constante em nossas vidas nos proporciona. Segundo aos Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Gálatas 6,15, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Qual a transformação você tem deixado dominar a sua vida? A física, a secular, com os padrões do mundo atual? Ou a transformação que a glória de Deus constante nas nossas vidas nos proporciona? Seja sincero com você mesmo neste momento, só entre você e Deus. Analise que tipo de transformação pela qual você tem passado e dominado a sua vida. Em segundo lugar, outra transformação que é necessária nas nossas vidas é a transformação do reflexo da glória de Deus. O texto diz, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. Ao nos salvar, Deus nos proporcionou sua glória de maneira abundante,
constante e ininterrupta. E um dos motivos é fazer com que essa glória seja refletida através das nossas vidas. Quando Moisés desceu do monte, seu rosto refletia a glória de Deus, a ponto de ofuscar a visão das pessoas e ao ponto das pessoas se afastarem e ele ter que colocar um véu. Mas quando Cristo foi para a cruz do Calvário, consumou o seu sacrifício, Deus concedeu a sua glória e agora mudou a forma da sua glória ser refletida. Agora Ele tirou o véu e agora Ele quer que a sua glória, no lugar de afastar pessoas, possa trazer pessoas para que conheçam o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E o objetivo de Deus é nos usar como um espelho para que a sua glória seja refletida e através dela as pessoas conheçam a sua glória. Nós deveríamos ser como um satélite e espalhar a glória de Deus nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós temos nos tornado satélites sem utilidade, que captam, mas não conseguem refletir a glória que Deus gostaria que nós refletíssemos. A glória de Deus não tem sido refletida por nós, por causa do nosso testemunho. E eu te pergunto, no trânsito, quem nos vê dirigindo, consegue ver a glória de Deus? Nos nossos negócios, quem compra de nós, consegue ver a glória de Deus? Quem presta serviço para nós, consegue ver a glória de Deus? Há um tempo atrás, um comerciante fez uma negociação com uma transportadora com um frete fixo, em porcentagem, no valor de nota fiscal. Ele começou a transportar com aquela transportadora e alguns fornecedores, quando ele esquecia de avisar, os fornecedores mandavam mercadoria com nota baixa ou meia nota. Ele ligava, reclamava, mas de repente ele pensou, se a nota é baixa e se o frete ele é combinado em porcentagem, a transportadora está perdendo alguma coisa. E ele começou a ligar para a transportadora e começou a avisar que eles precisavam, então, cobrar a diferença do frete. Como ele era crente, o objetivo principal é que, se algum dia ele fosse falar de Cristo, ele pudesse, então, ter credibilidade diante daquela pessoa. Ele estava preocupado com o testemunho. No contato diário com pessoas, será que o reflexo da glória de Deus tem sido percebido pelas pessoas? Meus amados, as relações interpessoais a cada dia se tornam mais difíceis. E os advogados sabem disso. Quanto torna-se cada vez mais difícil relacionar-se com pessoas. Há um tempo atrás eu deixei de ser representante. E um dos fatos foi porque eu já havia percebido que estava entrando no mercado profissionais que não tinham ética, que não tinham respeito. E toda aquela forma que eu tinha de trabalhar ficou para trás. E eu então decidi que não queria mais ficar na rua. Mas mesmo fora das ruas, sem visitar clientes, sem ter contato pessoal com muitas pessoas, eu continuei lidando com pessoas. Eu lido com representantes que trabalham comigo, com fornecedores, com clientes, com funcionários. E é interessante perceber quanto se torna difícil cada vez mais lidar com pessoas, mesmo fazendo aquilo que é correto. Por reinar uma mentirinha na vida do brasileiro, por ele sempre arrumar um jeitinho, como se diz, cada vez mais se torna difícil falar a verdade e fazer as coisas certas. Cada vez mais se torna difícil ter práticas certas. Nós estamos num país onde fazer o certo você é penalizado. Onde falar a verdade você sofre e é penalizado. E as chances e oportunidades são dadas a quem mente e quem gosta de uma trapaça. Nós assistimos notícias na televisão e nós ficamos indignados com os governos. A roubalheira na Petrobras, a roubalheira nos órgãos públicos, mas sabe de uma coisa? Aquilo é apenas a ponta de um iceberg. A corrupção ela está infiltrada na vida dos brasileiros no dia a dia, que gostam de uma mentira e que gostam de práticas desonestas. Isso reflete lá em cima. Certo empresário crente, negociando o preço com o fornecedor lhe fez uma proposta de abaixar o preço caso o produto pudesse ser com nota fiscal baixa ou meia nota. O empresário crente, então, dispensou a oferta e disse para aquele fornecedor, o governo ainda não me autorizou a negociar a parte dele, manda tudo com nota. Como está o reflexo da glória de Deus através da sua vida? Há reflexo de Deus através da sua vida? Seja sincero com você mesmo. E agora, entre você e Deus apenas, reflita se a glória de Deus está sendo refletida através da sua vida. Reflita se você tem sido um bom espelho.
E em terceiro e último lugar, outra transformação necessária na vida do crente é a transformação pelo conteúdo da glória. O texto diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso aqui é interessante. Uma pessoa realmente salva tem que experimentar uma transformação constante na sua vida. Quando não acontece uma transformação constante na vida de uma pessoa, só há dois motivos. Primeiro, ela não é salva, apenas pensou ser salva, ou ela está ofuscando o Espírito Santo em sua vida. A liberdade, meu amado, a transformação que a glória de Deus nos traz, ela vem acompanhada do Espírito Santo de Deus. Ao ser salvo, nós temos acesso à glória de Deus, começamos a refletir a glória de Deus, e ao refletir, a imagem que nós estamos refletindo, essa mesma imagem volta e ela nos transforma, nos causa transformação. Efésios 1,13 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós estamos fazendo o contrário, estamos nos esvaziando do Espírito nos nossos dias. Se dermos espaço ao Espírito Santo, a glória de Deus começa a se manifestar. Se dermos espaço ao Espírito Santo, a glória de Deus começa a ser refletida. Se começarmos a dar espaço ao Espírito Santo, nós vamos começar a sermos transformados na própria imagem que nós estamos refletindo. E se dermos espaço, nós vamos ser transformados. E essa transformação vai trazer crescimento espiritual, edificação espiritual e muito mais, como maturidade espiritual. E essa transformação vai fazer de nós melhores cônjuges, melhores pais, melhores filhos, melhores servos, melhores crentes, melhores profissionais, melhores em tudo. É a transformação através do Espírito Santo que nós conseguimos ter tranquilidade no mundo tão agitado. É a transformação através do Espírito Santo que nós vamos conseguir ter vitória diante das crises financeiras que um país pode passar, ou também emocional. Certo empresário no passado, crente em Cristo Jesus, quando ouviu dos rumores da crise, quando a crise começou a apertar e ele começou a sentir os reflexos da crise, ele tomou uma decisão. Ele decidiu aumentar as ofertas que ele dava para a obra missionária, no meio de uma crise. Infelizmente, por falta de transformação que a glória de Deus pode nos proporcionar, os crentes têm feito o contrário. Por causa da crise, estão diminuindo o que ofertam para Deus. Você pode pensar, mas não é o lógico. Apertou, a crise chegou, não temos que conter despesas. Esse é o pensamento de quem oferta do próprio dinheiro e nunca confiou em Deus para ofertar para a obra de Deus. Aí tem que diminuir e talvez até mesmo parar de ofertar. Meu amado, mas quem está buscando transformação espiritual de forma constante, vinda do próprio Deus, do reflexo da glória de Deus, recebendo o próprio reflexo que está passando para este mundo, ele não precisa se preocupar com o que está acontecendo com este mundo. Nenhuma crise vai tirar o sono de uma pessoa que está buscando transformação espiritual e confiando em Deus. E assim nenhuma crise vai impedir a pessoa de ser uma bênção financeiramente na obra de Deus. O problema de forma alguma não é dinheiro, é falta de transformação por causa da falta do conteúdo da glória na vida de um crente. Mas indo para o outro lado, a transformação que vem através da glória de Deus também pode nos trazer nos momentos difíceis algo que o mundo não pode experimentar. O pastor John Harmon, que hoje está em Araçatuba, alguns anos atrás ele perdeu uma de suas irmãs. Ela estava internada em um hospital em estado terminal. Quando ele soube, ele foi visitá-la e em seu quarto ele abriu a Bíblia justamente neste texto, 2 aos Coríntios 3,18. E ele começou a ler para ela. Saiu da minha página. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E ele começou a repetir, de glória em glória,
de glória em glória somos transformados. E assim ele viu a sua irmã dar os últimos suspiros e falecer ao seu lado, com o rosto alegre, experimentando de uma vez por todas a transformação que a glória de Deus pode trazer na vida de um crente. Qual transformação você tem buscado ou experimentado na sua vida? Meu amado, muitos crentes estão experimentando as transformações que o mundo moderno pode nos dar. Hoje a maioria de nós temos carros novos, muitas vezes bem confortáveis, a maioria de nós temos bons empregos com bons salários, boas rendas, casas confortáveis, a maioria pode comprar diversas coisas que até mesmo não são tão úteis com tranquilidade. Roupas, sapatos que gostam, celulares dos melhores. Mas tudo isso tem vindo de uma transformação pelo conteúdo da glória de Deus? De forma constante? Tudo que nós temos adquirido e feito tem vindo de uma forma que Deus é honrado e glorificado? O que nós temos feito tem refletido a glória de Deus? Como nós temos refletido a glória de Deus? Nós temos sido transformados de forma constante e abundante pelo Senhor? Meu amado, quem experimenta a transformação vinda pela glória de Deus presente nas nossas vidas, no final dos seus dias, tem dias completamente diferentes. Tudo que nós buscarmos pela transformação deste mundo, aqui mesmo vai ficar. Mas tudo que nós buscarmos pela transformação do conteúdo da glória de Deus, são frutos eternos, que permanecem eternamente. Até morrermos, ou até Cristo voltar, nós ainda passaremos por diversas transformações. Sei quantos anos eu vou viver ainda, mas eu ainda vou ver muitas transformações, boas e ruins. No mundo ao nosso redor, naquilo que nós consumimos, naquilo que nós fazemos, transformações físicas e diversas outras. Mas as transformações que realmente são necessárias e que eu preciso buscar até o último suspiro, como a irmã do irmão John Harmon, é a transformação que vem da glória de Deus. Essa sim é uma transformação necessária. Segundo aos Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E eu termino mais uma vez perguntando: qual transformação tem feito parte da sua vida? Gostaria que todos baixassem suas cabeças, nós vamos orar.